Entreguei a página para o meu cliente e ele não gostou do resultado, pediu algumas mudanças que eu não vejo sentido, a página vai ficar horrível. O que fazer? Opa, aqui é Graciela Neves e eu vejo muitas pessoas perguntando sobre isso e até se debatendo muito com relação a isso, assim, por exemplo, entreguei a página para o meu cliente, entreguei a melhor versão possível, aqui eu vejo que vai ter uma conversão, que faz sentido, inclusive, com o público que ela tem, e o meu cliente simplesmente não gostou. Bom, é claro que a gente tem que ter em mente algumas coisas quando a gente vai fazer a página para o nosso cliente. Primeiro é o seguinte, sempre quando eu vou fazer uma página, eu penso, bom, primeiro eu tenho o público que vai acessar aquela página e que vai realizar uma compra ou que vai desempenhar alguma função, alguma ação naquela página. E é óbvio que a gente tem que fazer a página pensando nesse público, porque é o público de interesse, é o público que vai realmente converter aquela página, ok? Mas a gente tem que ter em mente uma coisa, que é a pessoa que está nos contratando e que está pagando por aquele serviço. Então, quando a gente faz uma página, a gente tem que agradar, né? Quer dizer, a gente tem dois objetivos. Um é converter, tornar aquela página o mais conversível possível, e a gente tem que também agradar quem está nos contratando, tá? E a maioria das pessoas, quando elas chegam com alguma demanda, elas têm determinadas coisas que elas gostam e outras que elas não gostam. E aí, a gente tem que driblar e, de certa forma, agradar a pessoa. Então, normalmente, numa reunião de fechamento, numa reunião de contratação, eu sempre faço algumas perguntas para a pessoa que está me contratando. E, inclusive, peço que ela indique alguma referência. Por quê? Porque no momento em que ela indica uma referência, eu consigo extrair várias coisas ali, eu consigo perceber quais são os gostos dessa pessoa. E aí eu tento encaixar o gosto dela dentro do público que vai ser o usuário daquela página, o público que vai converter aquela página, certo? Então eu tento casar as duas coisas para que no final das contas ela tenha algo que seja funcional e algo que ela realmente goste, tá? Só que pode acontecer da pessoa simplesmente ver a página, e eu tenho vários clientes nesse sentido, que eles, primeiro, que sempre o cliente vai entender mais do público dele do que você. Isso é fato, tá? Então pode ser que você, no seu achismo, você entenda que o melhor seja uma imagem X, mas a pessoa, ela realmente entende mais do público dela e acha que é outro tipo de imagem que vai ficar melhor ali. E pode ser também que ela não entenda tanto, mas que ela queira uma imagem específica. E aí, sabe o que acontece? Por muito tempo, e principalmente eu acho que isso acontece com a maioria dos designers, de ficar se debatendo muito entre o que você acha que tem que ser e o que o cliente realmente quer. E hoje, particularmente, eu gosto de deixar o meu cliente feliz, mesmo que aquilo que ele está fazendo seja o melhor dos mundos. Quando é alguma coisa que realmente vai prejudicar muito o projeto dela, eu tento explicar e mostrar para ela que aquilo realmente não faz sentido, tá? Mas quando é algo que não vai prejudicar muito, eu simplesmente faço e deixo ele feliz, ok? Então, olha só,
Com isso, você tem então 2 caminhos a seguir. Um é você explicar para o seu cliente que aquela alternativa ela não é a melhor em termos de conversão, em termos de ter até uma navegabilidade boa, uma legibilidade. Então, em termos de design, se você consegue justificar que aquilo ali não é bacana, você pode colocar isso para o seu cliente. E aí ele vai aceitar ou ele vai falar assim, beleza, Graciela, eu entendo todos os pontos que você está colocando, mas ainda assim eu quero fazer desse jeito. E aí, a única alternativa que te resta é, de fato, colocar daquele jeito que ele quer. Mesmo que, posteriormente, ele possa voltar na opinião dele e falar assim, acho que você tem razão e que dessa forma que você colocou, dessa forma que você falou, vai ficar melhor mesmo. Então, e isso acontece muito, tá? Às vezes o cliente fala que ele quer daquele jeito, mas ele acaba voltando na opinião dele. Então, o melhor dos mundos é você fazer isso. Coloca a sua opinião e deixe claro que se ele realmente quer daquele jeito, você vai fazer daquele jeito. Porque o que não dá realmente é você ficar batendo de frente com o seu cliente e aí ter um projeto atrasado, ter um pagamento atrasado por conta disso, né? Então, assim, não bata de frente com o seu cliente. Tenta a questão entre você, não são 2 polos, não é você e o cliente em guerra, é você e o cliente numa parceria. Então, você tem uma parceria com o seu cliente e aí você vai entrar em acordo com ele, você vai apontar as melhores possibilidades, apontar para ele o que seria melhor e ele, no final das contas, é que vai optar se ele vai seguir o que você disse ou se ele vai fazer do jeito que ele quer. E aí você vai fazer do jeito que ele quer, mesmo que você discorde da opinião dele. E aí a gente, como designer, a gente tem que sair um pouco de cena e fazer o que o cliente quer. Porque eu vejo muitas vezes o designer se colocando à frente do cliente. No seguinte aspecto, eu vejo assim, porque eu tenho clientes que reclamam disso quando vêm de outros web designers, tá? Então eles viram para mim e falam assim, não, porque eu queria uma coisa e o web designer ou o designer, ele fez o que ele queria. E não é assim que as coisas são. Tudo bem que você gosta de um site com fundo escuro, mas você não vai ficar fazendo sites de fundo escuro porque você gosta, você tem que fazer se cabe naquele projeto e se o cliente também gosta desse tipo de coisa, né? Ah, não, eu gosto de site com fundo igual, né? Com o mesmo fundo, a página inteira com fundo preto, por exemplo. Não, você pode até gostar, tudo bem que você gosta, faz uma página para você do jeito que você gosta, mas quando é a página do cliente, você vai fazer de acordo com o gosto dele e de acordo com o público dele. Então não dá para fazer as coisas porque você gosta daquele tipo de resultado, beleza? E também, olha só, é muito importante a gente entender por que o cliente não gostou do seu resultado. Vou exemplificar aqui. Eu tive há muito tempo já, eu tive um cliente que eu entreguei a página e ele virou para mim e falou assim, não gostei do resultado. Eu achei que, eu tava esperando outra coisa, assim, desse sentido, assim. Tipo, achei que você ia fazer algo melhor, bem assim. E aí, a gente tem duas, o vídeo inteiro eu tô falando que tem 2 alternativas, mas é bem isso mesmo, tá? Você pode se doer com aquilo que o cliente falou, né? Ficar chateado, se doer e tal. Ou você pode simplesmente conversar com o seu cliente e perguntar, tá, tudo bem, você consegue me dizer o que foi exatamente que você não gostou? E aí eu fui conversando com ele, fui puxando a língua dele, fui, né? Foi isso, foi aquilo e tal, e se a gente fizer... E aí no final das contas, o que ele não tinha gostado é que a página tinha ficado escura. Exatamente o que eu acabei de dizer aqui. A página tinha ficado escura e na hora que eu deixei a página um pouco com fundos alternando de cores, ele gostou do resultado. Então, às vezes é um pequeno detalhe
que ele pode virar para você e falar que não gostou da página inteira, mas era só um detalhe. E aí você muda, você tem um cliente que no final das contas ficou feliz e ficou satisfeito com o resultado. Tá entendido? Então, assim, a gente tem que sair um pouco de cena para colocar mais a vontade do cliente no projeto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.